Irmãos, graça e paz da paz do Senhor Jesus, certo? Então nós temos 2 projetos de plantação de igreja. Mas antes disso, de eu falar dos nossos projetos de plantação de igreja, eu quero falar algumas coisas sobre a nossa junta missionária. Nós somos aí 896 missionários. 896 missionários. Ano passado nós tínhamos em torno aí mais ou menos de 700, missionários. Hoje nós somos 896 missionários. Esse primeiro semestre nós tivemos aí 32 novos projetos de plantação, de revitalização e plantação de igreja, 4 novas igrejas organizadas, aliás, 5, porque nesse último fim de semana foi organizada mais uma igreja, certo? Foi realizado 224 batismos, 206 novos missionários radicais nos campos, onde que a junta tem investido muito nesses últimos anos sobre o projeto radical. Então, nós temos aí 206 novos missionários radicais, 5.142 crianças alcançadas pelo Evangelho da plantação de igreja, certo? Na questão da ação e desenvolvimento, nós tivemos aí 66 pessoas inseridas na sociedade por meio das Cristolândias, certo? E também esse último fim de semana foi inaugurado mais uma unidade Cristolândia em São Paulo. E a gente louva a Deus por isso. 454.301 refeições servidas nas Cristolândias, certo? 74 venezuelanos interiorizados por meio dos novos projetos, 16.180 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia e 30.734 cestas básicas distribuídas pelo SOS Brasil. Então, tem muita ação que a nossa junta tem feito. E a gente louva a Deus por isso, pela contribuição dos irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito, tem usado essa igreja para, na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Eu costumo dizer que o dinheiro não vem do governo, não vem de outras fontes, a não ser das contribuições dos irmãos, das ofertas, dessa mobilização que nós fazemos anualmente e tem abençoado muitas vidas, muitas vidas. Eu quero passar um pouquinho aí, nós temos aí, vai na Rede 316, certo? Então, a Rede 316 é uma rádio recente, que foi inaugurada em abril agora, Então, aí nós temos aí a nossa rede, ela é uma rádio web, certo? Então, você pode baixar o aplicativo dela aí, então nós temos aí mais de 3.000 acessos diários, 10.000 ouvintes por média por dia, Essa semana, por exemplo, nós estivemos falando na Rede 316, falando sobre a nossa cidade, o aniversário da nossa cidade, foi uma bênção, certo? E um sonho que realizado, passa bem aí da carreta, Um sonho realizado, você já conheceu, já ouviu falar da carreta missionária, Que bênção, irmãos, bênção a carreta missionária. Ela foi um projeto idealizado, sonhado ano passado, e nós tivemos exatamente na campanha, foi um desafio para nós ano passado, a questão do levantamento das ofertas, mas graças a Deus, nessas últimas 2 semanas aí, então foi entregue a carreta, Ela já está fazendo o seu papel, o seu trabalho, esteve já em Mato Grosso do Sul, certo? Aí, ontem, esse fim de semana, estava em Santa Bárbara do Oeste, lá em comemoração dos 150 anos do trabalho batista, do movimento batista, como o próprio pastor Fausto gosta de falar, certo? Então, a nossa carreta missionária, ela é o projeto Novo Sorriso do Sertão. Ela se eu não me engano, ela agora em outubro que ela vai subir para o sertão. Então, aí já tem algumas agendas, já está traçado aí, certo? Eu não sei se vem para o Maranhão, ainda não sei ainda, eu sei que vem para o Piauí. Para o sertão do Piauí já está agendado já, certo? Então, faltou só a questão do alinhamento para vir para o Maranhão. Mas uma grande bênção para alcançar, Alcançar vidas no sertão, certo? É uma carreta que ela é montada para consultórios médicos, odontológicos, Então, muitas vidas vão ser beneficiadas, com esta carreta. E a gente louva a Deus pela contribuição dos irmãos. Eu estou repetindo isso porque exatamente aquilo que nós temos feito, durante esse período de campanha, é para abençoarmos vida. E a carreta, ela é um sonho realizado. O sonho do pastor Fernando Brandão, e até ontem eu estava escutando isso, eu fiquei assim pensando, mas Deus vai
vai direcionar, né? O sonho dele são 5 carretas, uma carreta para cada região, certo? O sonho dele. Então, temos aí um desafio muito grande, né? Então, um desafio de abençoar vidas em todas as regiões do nosso país, ok? Então, falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Nós temos aí duas frentes missionárias que nós estamos à frente. Uma frente missionária que fica no bairro da Coab, certo? A frente missionária lá que funciona, certo? Ali próximo ao Colégio Adventista. E nós temos também a nossa congregação na Morada do Bosque, lá em Passo do Miá. Esse aqui é o nosso, vou dar mais ênfase nessa, porque a gente tem feito bastante coisas lá nesse projeto. Morada do Bosque fica depois da sede da Vila de Passo do Miá. A Vila de Passo do Miá, você entra, quando você pensa, você já saiu, né? Depois que você saiu de lá, tem uns conjuntos novos, esses conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos desenvolvido o trabalho lá, nesse bairro, nesse conjunto, Morada do Bosque, lá em Passo do Miá. Então, percebam, né, que vocês já viram lá que ela é aberta. De fato, é aberta mesmo, certo? É uma casa, mas aí nós fizemos um puxado, né? Cobrimos de telha e nós não queremos assim fechar. Então, inclusive, os irmãos estão até falando isso, não, vamos deixar aberto mesmo, certo? Para a questão do vento, ficarmos mais à vontade, certo? Só que está acontecendo que os vizinhos agora estão fazendo seus muros, né? Então a gente está ficando fechado lá. Mas Deus tem abençoado muito este lugar, certo? Nós estamos aí agora sonhando, já estamos orando para adquirir um terreno. Nós estamos aí nesse, né, nosso alvo de oração nesse sentido. Percebam que quando os nossos projetos missionários, a gente não vai primeiro construir ou comprar uma casa ou um espaço, mas a gente vai nesse processo de evangelização, o que aconteceu lá em Morada do Bosque. Morada do Bosque, ela é uma multiplicação de um pequeno grupo, né? Na realidade, eu nem falei, mas nós somos membros da Igreja Batista do Cinquentenário, pastoreado pelo pastor Nonato Monte, certo? Então, essas duas congregações é dessa igreja, junto com parceria com a Junta de Missões Nacionais, certo? Então, Deus tem direcionado. Então, o nosso sonho, nosso desafio ou então a gente adquirir uma casa para que a gente possa construir o nosso espaço, ou um terreno. A gente está ainda nesse processo ainda, porque Deus assim está nos direcionando. Também passa aí, nós temos os nossos pequenos grupos multiplicadores. Então, eu já botei todo mundo junto aí das duas congregações. Nós temos aí 5 PGMs, certo? Fora o do infantil, certo? Esses PGMs estão ali situados, no Morada do Bosque. Tem um outro bairro também que aí a gente está nesse processo também da ideia de que a gente, nesse processo de multiplicação por meio dos PGMs, certo? Então, nesses nossos 5 pequenos grupos multiplicadores. Nós temos aí depois também o nosso ministério, passou um pouquinho, não? Passou. O Ministério Infantil, certo? Passou. Um pouquinho. Isso. Nossos PGMs infantil, que sofreu muito também, tem sofrido com relação à questão na pandemia, né? Então, quando nós retornamos ano passado, então não sei se vocês lembram que não podia trazer crianças, né? E nós tínhamos muitas crianças, a gente trabalhava em torno de mais ou menos 20, 30 crianças, e aí acabou que se dispersando as nossas crianças. Estamos tentando agora retornar, certo? Eu não coloquei a foto aí, mas em 2019 nós fizemos o Kids Games, né? O Rogério Docelino, que veio do Rio, já conhecia ele lá no Rio. Ele mora aqui, e aí eu sabia que ele fazia o Kids Games, nós fizemos o Kids Games lá, nós alcançamos aí 60 crianças com o Kids Games. Aí a nossa pretensão era voltar em 2020, não conseguimos por causa da pandemia. Estamos aí orando para que a gente possa fazer mais um Kids Games agora em novembro, estamos pensando ainda nesse sentido, porque ainda nós somos rigorosos com relação à questão dos protocolos, certo? E aí Deus nos abençoou também em 2020 de nós realizarmos batismos. São nossos últimos batismos aí, os 7 batismos que nós realizamos aí no final de novembro, né? E nós estamos ainda com o nosso alvo de realizarmos novos batismos esse ano.
mas Deus tem nos abençoado grandemente, tanto lá nas nossas duas frentes missionárias, certo? E aí também, nesses últimos tempos, nós temos nos empenhado na questão da própria compaixão e graça, com relação à questão das cestas básicas. Nós temos aí feito, nós notamos, nossa frente missionária, alguns irmãos, algumas pessoas do próprio bairro passando por necessidades, então nós decidimos realizarmos campanhas para levantarmos cestas básicas. Nossa primeira campanha nós levantamos aí 15 cestas básicas. Aí nossa segunda com mais 15 cestas básicas, e aí durante o mês montando outras cestas básicas, abençoando vidas. Estamos tentando novamente, os começos de mês agora ficou meio atrapalhado devido aos feriados, mas ainda assim nós estamos levantando oferta para abençoar essas vidas com cestas básicas. Inclusive uma pessoa me ligou essa semana, e aí perguntando assim: e aí, pastor, vai ter uma cesta básica? Eu disse: espera um pouquinho, eu sei que fome não espera, mas segura um pouquinho aí que a gente está levantando, Então, ficaram alguns itens lá, e aí quando eu liguei para o irmão, para o outro lá, o irmão que ajuda a gente no espaço lá, a igreja, disse: pastor, já montei uma cesta aqui, já entreguei para o irmão aqui da igreja, que está passando por necessidade. Então, está havendo sempre esse rodízio, vamos dizer assim, a gente está comprando os mantimentos e aí está sempre montando para entregar para alguém que está passando por necessidade e dificuldades, certo? Então, assim também como ação de compaixão e graça, além da questão da distribuição de cestas, a gente tem também investido muito na questão do aconselhamento bíblico, uma das especializações que Deus tem investido, certo? E Deus tem abençoado muitas vidas, certo? Inclusive, esse primeiro semestre a gente acabou fazendo parte da equipe do cuidado integral do missionário, certo? Então, é outra ação que Deus tem nos abençoado muito. Não posso colocar foto das pessoas que a gente tem acompanhado, mas eu estou falando aqui porque Deus tem nos abençoado nesse ministério também, cuidado de vidas, de pessoas que têm aí sofrido com as suas questões emocionais, e a gente tem usado as Escrituras exatamente para abençoar essas vidas. Inclusive, irmãos e irmãs, pastores, Então, mais pastores, missionários, por isso que a gente está ainda sendo integrado a questão do cuidado integral do missionário para cuidar dessas vidas também. Então, ore pela gente nesse sentido, dessa questão também que Deus tem nos usado na questão do cuidado dessas pessoas, nas suas questões emocionais também, certo? E aí fica o nosso pedido que você invista em missões nacionais e seja parceiro desta obra, certo? Existe então um projeto missionário, existem projetos missionários aqui no Maranhão, certo? Nós temos o projeto missionário aqui em São Luís, nós temos lá em Barreirinhas com o pastor Nascimento, temos outro projeto em Santo Antônio dos Lopes, e aí grande parte do investimento tem acontecido no Piauí também, a nossa regional Maranhão e Piauí, com o pastor Raimundo coordenando, certo? Nós estamos também com um sonho, nós temos sonhado também com o projeto Radical Metropolitano. O alvo da gente era trazermos esse no segundo semestre, estamos com a conversa com as associações, mas aí estamos ainda nesses ajustes, porque houve uma mudança com relação à questão do radical, então houve mudança da coordenação, hoje é o pastor Cirino que está coordenando, e aí então estão fazendo uma reformulação, e nessa reformulação, quando terminarem, nós vamos aí dar prosseguimento ao nosso projeto do Radical Metropolitano. Esse é o nosso sonho também, para trabalharmos com revitalização de igreja, inclusive também com plantação de novas igrejas, certo? Isso então é um pouco daquilo que nós fazemos, daquilo que Deus tem feito, um pouco daquilo que a Junta também tem desenvolvido, e assim o nosso pedido é que você seja parceiro desta obra, parceiro de missões, porque a Junta de Missões Nacionais não é de uma convenção, a Junta de Missões Nacionais ela é a agência da sua igreja, é a nossa agência missionária, e a gente louva a Deus, que Deus tem usado os irmãos, tem usado toda a diretoria,
a diretoria da nossa junta missionária, os missionários, para abençoar esse nosso Brasil e assim possamos proclamar Jesus Cristo é a única esperança. Tá? E estamos nos preparando para a Semana Nacional de Evangelização, de 10 a 17 de outubro, certo? Então preparem-se para essa Semana Nacional de Evangelização. Vamos fazer um grande evento, movimento de evangelização, e Deus vai abençoar essa nação, né? Com vidas sendo transformadas, se rendendo aos pés do Senhor, e continuemos proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Glória a Deus por isso. Continuando, então, abram suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Vamos ler alguns trechos, um trecho do texto. E Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente. Estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Vamos ficar aqui? Durante o desenvolvimento da mensagem a gente vai lendo o restante. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Nós louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. E assim, Deus, que possamos ouvi-la e praticá-la, assim, a fim de glorificar o Teu santo nome, Deus. Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos e irmãs, esse texto de Êxodo, capítulo 4, 3 e o 4 é o contexto melhor para nós entendermos. É o chamado de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. O que nós podemos ver através desse texto é que nós podemos adquirir a consciência que todos nós temos uma missão. Você tem uma missão, nós temos uma missão. Deus estabeleceu essa missão para cada um de nós. O contexto dessa história já é conhecido. Deus agiu na vida de Moisés, e ao fazermos um retrospecto da vida dele, podemos perceber a mão de Deus preparando para algo muito maior. Ele estava sendo preparado para uma missão especial. Deus, como sabemos, tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Ele vai usar tudo o que estamos fazendo para cumprir a missão, aquilo que é o seu propósito, a vontade dEle em nossas vidas. Todo investimento de Deus em nossa vida visa algo relacionado ao estabelecimento do seu reino. E precisamos estar conscientes disso. O que fazemos visa o estabelecimento do reino de Deus. Lembra que o Bill Hybels diz que nós não fomos criados para correr atrás do vento. Nós fomos criados para nos unir a Deus em uma missão. É como se Deus estivesse de luvas para trabalhar e Ele nos chama para arregaçar as mangas e nos juntarmos a Ele com nossos talentos, as nossas habilidades, o nosso dinheiro, o nosso tempo e a nossa paixão. Como seria você encostar a cabeça no travesseiro à noite e dizer: sabe o que eu fiz hoje? Trabalhei em equipe com Deus para mudar o mundo. Bill Bright, ele escreveu que o mundo está dividido em 3 categorias de pessoas: as que fazem as coisas acontecerem,
as que veem as coisas acontecerem e as que não têm ideia do que está acontecendo. As que fazem as coisas acontecerem, as pessoas que veem as coisas acontecerem, as que não têm ideia do que está acontecendo. Qual desses três você é? Deus nos chamou, irmãos, não nos chamou para sermos espectadores, mas Deus nos chamou para nos tornarmos parte dele no projeto de estabelecimento do seu reino no mundo. E foi isso que Deus fez com Moisés. Então, para realizar a sua missão e a missão que Deus designou para nós e para você, a primeira coisa que Deus quer de nós é que você veja o que você tem em suas mãos. O que você tem em suas mãos? Versículo 2, vejam aí que diz assim: então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Moisés respondeu, uma vara. Uma vara. Então, para iniciarmos a nossa missão e fazermos nossa missão, coloque à disposição o que você tem em suas mãos. Deus pode usar qualquer coisa que você tenha nas mãos, mas nós não podemos vir vazios, não podemos. Nós sempre dizemos isso, Deus não chama pessoas desocupadas. A vara nas mãos de Moisés, ela representa então o trabalho dele como pastor de ovelhas. Há pessoas que dizem, irmãos e irmãs, que não tem tempo para Deus. Por quê? Estão muito ocupadas. Mas você precisa ver o que você tem em suas mãos para que você não dê desculpas para o Senhor. Então, além de você ver o que você tem em suas mãos, disponibilize o que você tem nas mãos. O versículo 3 é interessante, que diz o seguinte: então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e a vara, o bordão, transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. O que temos nas mãos, irmãos e irmãs, ela precisa ser disponibilizado. Jogue-a no chão. Jogar no chão dá a ideia de que você está abrindo mão daquilo que você tem, para que você possa disponibilizar para que o Senhor use da maneira como Ele quer. Muitas vezes estamos presos, né? Não conseguimos disponibilizar o que temos nas mãos. Lembra do episódio de Jesus com o menino que disponibilizou os seus pães e os seus peixes? E quando esse menino colocou à disposição de Jesus, uma imensa multidão de pessoas foram abençoadas por elas. Aquele menino disponibilizou pães e peixe e colocou à disposição de Jesus. O que nós temos nas mãos precisamos entregar a Deus, para que o Senhor use como Ele quer. E quando nós disponibilizamos para que o Senhor use como Ele quer, o Senhor faz muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Você se lembra de quando você se converteu? Quando você, novo convertido, é aquele que está a todo vapor, né? Aquela pessoa que está disposta a tudo, né? Entrega tudo, está ali disponível. E aí o que acontece quando ele coloca a sua vida à disposição do Senhor, ele faz coisas grandiosas na sua vida. E nós precisamos fazer isso, ser homens e mulheres usados por Deus. O que nós precisamos para sermos usados para a nossa missão é pararmos de darmos desculpas. Pare de dar desculpas. Notem que Deus estava chamando Moisés para uma missão. E aí Moisés diz assim, o que eu vou fazer se eles não acreditarem em mim? Senhor Moisés, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você tem nas suas mãos? Coloque no chão. A vara se transformou em serpente. Moisés, vendo o milagre, continuou dando desculpas. Veja no versículo 10, olha só o que diz aí. E no versículo 10 diz o seguinte: então Moisés disse ao Senhor, Senhor,
Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O problema de Moisés, irmãos e irmãs, é que o foco da sua atenção estava nele mesmo. Ele estava focado nas suas limitações, nos seus problemas, nos seus traumas, e não conseguia ver os outros, a realidade dos outros. Muitas vezes Deus está te chamando você para uma missão, para você contribuir, ou para você ir. O problema é que você está focado em você mesmo, e você olha e diz, não, mas eu não sei falar, sou pesado de boca, tenho alguns problemas para serem resolvidos. Mas olha o que Deus disse para Moisés no versículo 11 e versículo 12. O Senhor respondeu-lhe, quem fez a boca do homem? O que fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha o recado que Deus disse para Moisés. Fui eu que te criei. Eu sou o Senhor. Vá agora e pegue, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus disse isso para Moisés. E se Deus tem te chamado para uma missão, pare de dar desculpas. Porque quem te criou foi o Senhor. Disponibilize o que você tem nas mãos e permita que Ele te use da maneira como Ele quer, porque Ele te fez, Ele te criou. Não esqueça disso. E sempre lembre-se, irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor, porque você tem uma missão. Versículo 12 e 13 diz, agora pois vá, e eu estarei com vocês ensinando-lhe o que você deve dizer. Moisés disse, peço-te que envie outra pessoa. Você conhece essa última frase? Alguém chega para você e diz, olha, você precisa cumprir uma missão. Deus tem te chamado, tem direcionado, até mesmo Deus tem falado com você nas suas orações, no dia a dia, na própria igreja, e você teme e diz assim, não, manda outra pessoa, fulano sabe mais, ou ele tem mais capacidade que eu. Pare de dar desculpas, obedeça ao Senhor. Você tem uma missão e Deus está falando ao seu coração. Obedeça ao Senhor. Vejam o que aconteceu. Arão foi designado para ajudar Moisés nesse chamado, mas Arão tinha um chamado. Mas por causa da dificuldade de Moisés, ele precisou ser deslocado momentaneamente do que estava fazendo e ficando sobrecarregado. Então, duas pessoas tendo que fazer a mesma coisa. Mas o que acontece? Arão precisou fazer a parte de Moisés, porque Moisés não queria fazer a sua parte e não queria cumprir a sua missão. Então, irmãos e irmãs, parem de dar desculpas. Não sobrecarregue outros na missão. Você que talvez tenha negligenciado, ou então tem dito, Senhor, não é comigo. Mas o que Deus nos chama é que você precisa disponibilizar o que você tem nas mãos. Pare de dar desculpas, obedeça, pois você tem um chamado. Mas eu quero concluir no versículo 20, peguem aí o versículo 20, algo que interessante. Depois que Deus falou a Moisés deu muitas desculpas, ao final ele obedeceu e seguiu a sua missão. No versículo 20, diz o seguinte: então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os no jumento e voltou para a terra do Egito, levava na mão a vara de Deus. No início, de quem era a vara? De Moisés. Mas agora, depois que ele resolveu obedecer ao Senhor pelo seu chamado, a vara se tornou a vara de Deus.
Moisés, ele obedeceu ao Senhor. Aquilo que nós achamos que no início, quando nós não queremos ou não obedecemos ao Senhor, no início porque dizemos, não, é meu, a vida é minha, a profissão é minha, o que eu faço é meu, tudo que tenho é meu. E biblicamente não é. Mas quando você obedece ao Senhor, deixa de ser seu para ser de Deus. Então, quando você disponibiliza sua vida, sua vida deixa de ser sua para ser de Deus. Quando você disponibiliza sua profissão, como nós vemos uns médicos, muitos profissionais, engenheiros, né? Estou aqui citando algumas profissões. Quando você disponibiliza, ela deixa de ser a sua profissão para ser a profissão de Deus. Quando você disponibiliza o seu dinheiro, deixa de ser o seu dinheiro, né? Para ser o dinheiro de Deus. Para que Deus use no reino dele conforme a vontade do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos um chamado, nós temos uma missão. Disponibilize a sua vida, tudo que você tem, para que Deus use como Ele quer na sua missão, no reino de Deus. Para que quando você for, a vara que era de Moisés, agora é a vara de Deus. A sua vida, antes, né, que era a sua vida, agora não é mais a minha vida, mas a minha vida que pertence a Deus. Disponibilize o que você tem nas mãos e seja usado pelo Senhor de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?